Muito bem, então. Muito obrigado, professor Francisco, ou Chico, para os amigos mais próximos. Antes de fazer um breve comentário em cima de tudo que foi aqui exposto pelo professor Francisco, de forma muito brilhante e didática, eu só gostaria de saudar inicialmente o presidente da OAB, Seção de Santa Catarina, Dr. Rafael Horn, saudar também o professor Pedro Miranda, que me convidou para participar do evento, assim como toda a comissão, todos os organizadores do evento. Quero saudar especialmente as advogadas e advogados do estado de Santa Catarina, especialmente aqueles que se dedicam à advocacia criminal, os estudantes de direito que nos assistem, especialmente os da Univille e certamente da Universidade Federal do Paraná, alunos do professor Francisco, e saudar especialmente o professor Francisco de Assis do Rego Monteiro Rocha Júnior, não só pela belíssima palestra, mas também pelo lançamento dessa terceira edição do seu livro que trata, agora sim, do tema aqui exposto, Recurso Especial e Recurso Extraordinário Criminais, uma publicação da editora E+, aqui de Florianópolis. Certamente é um livro, para aqueles que nos ouvem, que aprofunda, que demonstra todo o domínio operacional, o analítico que o professor Francisco tem na matéria de recurso especial e recurso extraordinário. Eu diria que o doutor Francisco é certamente um dos maiores professores e advogados criminalistas na matéria no Brasil inteiro. Poucos se dedicam com a seriedade, com esse domínio teórico, as questões estruturais do sistema recursal e, pontualmente, também uma análise criteriosa da jurisprudência das cortes superiores, o que faz com que esse trabalho seja indispensável para aqueles que atuam na academia, na docência do processo penal e também na advocacia criminal, e enfim, que são funções essenciais do sistema de justiça, o Ministério Público e especialmente a magistratura. Eu espero que todos façam em breve a leitura desse trabalho na sua mais nova edição, com todas as adaptações dessa mescla, dessa simbiose, de certo modo, até certo ponto, que está havendo entre o sistema recursal penal e o sistema recursal civil. Eu creio que essa intervenção do professor Francisco nesse primeiro Congresso de Direito Penal e Processo Penal de Florianópolis, ela sirva para demonstrar a importância, dentro do sistema jurídico e do sistema constitucional, dos recursos especial e extraordinário, notadamente na área penal. E fazendo então um coro, reforçando essa linha mestra, esse norte dessa fala em defesa dos sistemas extraordinário e especial, eu gostaria então de que nós nos atentássemos para a importância constitucional desses dois recursos. Não é pequena a importância se nós analisarmos a intenção do Constituinte em garantir, via jurisdição, via poder judiciário, a preservação da Constituição, dentro da Constituição da legalidade, ou seja, de exercer um controle das decisões das instâncias iniciais, para que a Constituição da República seja preservada e não corroída, destruída, como vem sendo feito dia após dia no nosso país. Então, as pessoas que são favoráveis ao fim dos recursos extraordinário e especial, elas se apegam a um discurso populista, né, de fácil aceitação, que é a ideia de impunidade, a necessidade de nós acabarmos com os nossos demônios. A guerra às drogas, a corrupção, enfim, sempre alguma coisa em nome do amor, sempre alguma coisa com uma pretensão de fazer o bem, cujos estragos políticos são incalculáveis, e os estragos para a democracia. Então, para essas pessoas, nós devemos fazer a seguinte pergunta: você sabe avaliar a qualidade da nossa investigação preliminar? Me refiro ao trabalho desenvolvido nas delegacias de polícia, especialmente civil. O Brasil é continental, tem muitas realidades distintas, e quem conhece um pouco dessa realidade sabe das limitações estruturais da nossa investigação preliminar. E a qualidade
da instrução processual e a qualidade da produção de decisões no segundo grau, na segunda instância. Então, vamos analisar os pressupostos das nossas decisões. E cito aqui um breve exemplo, uma situação pontual, envolvendo o Tribunal de Justiça de São Paulo, que sistematicamente viola a jurisprudência do STJ. Mais cedo, hoje de manhã, alguém disse que São Paulo seria um país à parte no que diz respeito ao Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, porque suas decisões contrariam a legalidade e contrariam também as orientações das cortes superiores. Nós vivemos hoje um problema gravíssimo, que é a PEC 199, do ano de 2019. Essa PEC tem parecer já pela aprovação na comissão especial. Ela está pronta para ser aprovada nessa comissão especial e ser levada ao plenário da Câmara dos Deputados para acabar com os recursos extraordinário e especial, instituindo aí a ação revisional extraordinária e a ação revisional especial, reproduzindo a lógica da chamada PEC do Peluso lá de 2011, que era a PEC no Senado Federal 15/2011. A opinião pública, quando nós vamos ali dar uma espiadinha, o que a enquete feita pela Câmara, marotamente, o que as pessoas ali dizem a respeito disso? 90% dos entrevistados, melhor dizendo, das pessoas que emitem sua opinião na enquete, 90% é totalmente favorável ao fim do recurso extraordinário e o recurso especial, sem verificar o enfraquecimento da jurisdição constitucional, o enfraquecimento do poder judiciário de um modo geral, o enfraquecimento da Constituição, acima de tudo, que é o vértice do poder num Estado democrático e constitucional de direito. Aí nós vamos ter algumas poucas pessoas se manifestando contrariamente. E aqui é necessário enfatizar para todos os estudantes que nos ouvem. Só nos últimos 4 meses eu fiz uma brevíssima pesquisa de decisões tomadas no STF e no STJ via recurso especial, recurso extraordinário, ou então agravo em recurso especial, agravo regimental em agravo de recurso especial e ainda embargos em recurso especial. E eu pude verificar o seguinte, vou pontuar algumas muito rapidamente porque o tempo é curtíssimo. Nós temos, num recurso especial julgado em setembro desse ano, sexta turma, relatoria do ministro Schietti Cruz, uma discussão a respeito da teoria do domínio do fato que foi deturpada, pervertida por conta da ação penal 470, o mensalão do PT, lá no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro aposentado Joaquim, mais acurada a respeito da matéria e impediu o início do cumprimento de uma pena injusta. Outra questão relacionada ao não recolhimento do ICMS e a tipicidade da conduta quando isso não for de forma, digamos assim, recalcitrante e sistemática. Via agravo regimental num recurso especial, em agosto desse ano, sexta turma, relatoria da ministra Laurita Vaz, também se evitou o início do cumprimento de uma pena injusta. Temos um agravo regimental em agravo de recurso especial, relatoria do ministro Neff Cordeiro, sexta turma, de agosto desse ano, que afastou a pronúncia de um cidadão que foi pronunciado para ser julgado perante o tribunal do júri com base, entre aspas, ouvir dizer. Então, são questões importantíssimas. Crime permanente, busca domiciliar e reserva de jurisdição. Num recurso especial também se afastou essa possibilidade, anulando a prova por violação da Constituição. Prova ilícita tem que ser afastada. Ainda, para finalizar, no âmbito do STF, um recurso extraordinário com repercussão geral, o tema 1041, relacionado à autorização, sem autorização judicial, abre aspas, sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, fecha aspas. Eu estou citando mais uma decisão dos últimos 4 meses, ou seja, brevíssima pesquisa, nós levantamos temas importantes em que a jurisdição do STJ e do STF foram fundamentais para a proteção da Constituição, do Estado Democrático de Direito, da legalidade, do devido processo legal, enfim, dos princípios caríssimos ao direito processual penal e ao direito penal. Só que as pessoas, quando vão fazer a análise desse tema, normalmente usam parâmetros quantitativos dentro dessa racionalidade tacanha típica da eficiência neoliberal.
fazem uma análise de quantos por cento daria errado, quantos seriam os prejudicados, em nome de uma guerra ao crime, em nome de uma salvação da humanidade, o que, historicamente, como foi enfatizado pelo professor Francisco, e tem um cuidado muito grande nisso, né, de nós termos, quando formos falar de história, nós devemos ver de onde surgem essas disposições constitucionais. Elas não vêm girando do cosmos e caem aqui como se fosse, sei lá, as 12 mandamentos, enfim, as 12 tábuas, sei lá, de Moisés, como seja o correto, me perdoem aí a minha falta de conhecimento bíblico, mas não é de graça, tem uma historicidade, tem uma razão de ser. Então, nossa Constituição, que nasceu como uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo contemporâneo, ela vem sendo destruída mediante uma contemplação pacífica de instituições do sistema de justiça. O que é mais curioso é que existem opiniões dentro das cortes superiores favoráveis à eliminação daquilo que é importante, que é esse poder jurisdicional na defesa da Constituição. Já há mecanismos, como foi muito bem salientado pelo professor Francisco, mecanismos de controle de acesso às instâncias superiores. Então nós temos uma espécie de firewall, até teve uma piada quando os hackers chegaram agora recentemente no STJ, falando que a súmula 7 é o maior firewall, porque impede o acesso ao STJ. Então já existem mecanismos assentados em lei e na jurisprudência que tornam muito rígido o acesso a essas instâncias superiores, não havendo a necessidade dessa PEC 199. Os argumentos quantitativos, repito, eles fazem parte dessa cultura neoliberal, ou então fazem parte assim de uma guerra contra o lulopetismo, porque no fundo tem aí também conexões políticas, interesses, né, de caçar essa fatia ou esse setor da política partidária. E as cortes superiores, então, elas começam, né, já há bastante tempo, né, mas eu acho que isso fica mais forte hoje em dia por conta do avanço da tecnologia, elas vão difundindo ferramentas simpáticas num primeiro momento que facilitam a vida da advocacia criminal e também colocam um pouco mais de ordem no sentido de otimização dos recursos disponíveis, e aí, muitas vezes a advocacia vê isso com bons olhos, mergulha nessas tecnologias e esquece de fazer análise crítica, porque conhecer as jurisprudências das cortes superiores é fundamental, mas se render pacificamente a elas, não protestar, não criar teses alternativas, enfraquece o pensamento, a teoria crítica e, consequentemente, a advocacia. E a advocacia criminal enfraquecida, a cidadania, a democracia ficam também enfraquecidas. Isso não pode acontecer. Então, fechando nesse último minuto, antes de devolver a palavra para a Vitória, eu quero dizer que nós precisamos discutir mais e mais essa temática dos recursos criminais nos tribunais superiores. O livro do professor Francisco é fundamental. Eu agradeço imensamente a aceitação por parte dele de participar desse evento e agradeço também, mais uma vez, os organizadores por propiciarem essa aproximação, esse grande congresso com pessoas debatendo assuntos fundamentais para a advocacia criminal e, consequentemente, para o Estado democrático de direito. Vitória, faltam aqui 19, 18 segundos agora, estou devolvendo a palavra. Chico, um abraço. Desculpe aí a forma rápida de ter falado, mas certamente estou muito feliz mesmo de estar aqui como seu ex-aluno, esse jovem professor que você foi brilhante e que me dá orgulho também de fazer parte dessa tua trajetória tão brilhante na advocacia e na academia. Meu abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Até mais.